Oi pessoal, esse vídeo tem como objetivo falar sobre a diferença entre ciência e fé religiosa. Existe um debate, acadêmico sobre a idade da Terra, sobre como o homem surgiu, surgiu há milhões de anos, um Neandertal, ou foi criado por Deus através de Adão e Eva. Esse é o debate. Esse é o debate que contrapõe fé e religião. Meu foco nesse vídeo vai ser explorar a parte científica nesse momento, para mostrar como as coisas se sincronizam. Vamos lá. A datação do tempo das coisas na Terra, a Terra há milhões de anos, a técnica mais reconhecida pela academia é a datação por carbono 14. A gente ouve falar o tempo todo, tudo vai acabar no carbono 14. Ok. Então, carbono 14, o acúmulo de carbono na natureza tem uma contagem e, através dessa contagem, você consegue datar as coisas. É uma lógica bem razoável. Mas eu fui investigar um pouquinho para ver a solidez dessa técnica, E aí encontrei, a ciência reconhece que existem no tempo claramente flutuações do depósito de carbono 14. Ou seja, a primeira premissa que eu tinha é que o depósito de carbono 14 ao longo do tempo é estável. Mas não. A ciência reconhece que não é estável. Existem diferenças de acúmulo de carbono 14 no tempo. Foi bom. Se tem diferença, como é que é feita essa contagem? Como é que se faz a datação com base nisso? Tá bom. Fomos ver como isso foi feito. Eu encontrei 4 técnicas que são as fontes primárias que os cientistas usam para calibrar o dado do carbono 14. Calibrar o dado do carbono 14 Então, o que a gente está falando? Todas as vezes que se faz a datação por carbono 14, o que eles estão dizendo é que colheram o carbono 14 do elemento da natureza que eles estão procurando datar e aplicaram uma curva de carbono 14 que ela é, digamos assim, a curva adotada pelos cientistas, reconhecida pelos cientistas. Beleza. Então, não é dado bruto. Toda vez que você falar em carbono 14, entenda que você não está falando na simples aplicação matemática de um dado bruto. Não. Você pega o dado bruto e harmoniza, essa é a palavra, harmoniza com uma série reconhecida pelos cientistas. Bom, basta ter um pouquinho de fé nos cientistas, Um pouquinho de fé nos cientistas a gente vai, beleza. Então tá, então carbono 14 flutua, isso é atestado pelos cientistas, isso flutua, mas eles têm um consenso de uma série que harmoniza o dado do carbono 14. Bacana. Agora vamos entender como é que eles fizeram essa série, tem várias outras técnicas. Tá bom, então vamos entender as técnicas. 4 técnicas que eu tenho aqui, que nas minhas pesquisas usando a inteligência artificial, são as 4 respostas mais sólidas que eles têm para defender o carbono 14. A primeira é a dendrocronologia, que sinteticamente seria three rings, três anéis, que na verdade é o cálculo em cima de árvores, Oak trees, que a gente chama oak trees ou pines, ou que são as árvores, aquelas grandes árvores,
o, o anel da árvore, né? Ele permite você datar as coisas a partir do anel das árvores, né? Então você pega uma árvore de 1 ano, pega lá, vai lá na árvore, vê como é que está o anel. Vai lá com 2 anos, vai ver e vai estar lá. Pega a árvore com 100 anos, você vai lá e vê o anel. E aí você vê que existe uma evolução natural ali do tempo, né, de uma árvore. Beleza. Fizeram isso com uma árvore, beleza. Fizeram isso com uma árvore até quanto tempo? Até quanto tempo vocês ficaram buscando a árvore no passado? Não, a gente tem árvores muito antigas, né? Tem árvores eu não sei se, mas tem árvore de 14 mil anos, tem, né? Tem fóssil de uma árvore com 14 mil anos. Ué, e como é que você sabe? Você não estava lá? Tá bom, tá bom. Na verdade é porque esses 14 mil anos são datados através de outra técnica. Tá bom, vamos para outra técnica. Tem mais 3 técnicas aqui para a gente explorar. Depósitos em cavernas. Vamos para os espeleotems, né? Os depósitos em estalagmites. Os estalagmites, aqueles depósitos em cavernas, né? Que a gente vê em cavernas. Né? Eles crescem em layers, né? E você consegue, né, usando isso, fazer uma datação usando o Uranium Thorium Dating. É outra técnica, né? Técnica de datação pelo urânio e thorium, né? 2 elementos químicos que tem nas cavernas, e aí você consegue fazer a datação. Ah, bacana, bacana. Então, se eu buscar os estalagmites, eu consigo ver que eles têm 14 mil anos. Ah, bacana, mas você estava lá quando os estalagmites começaram, como é que você faz a contagem de que os estalagmites tinham 14 mil anos? Não, os estalagmites é porque a gente tem premissas para isso, né? Deixa eu perguntar aqui, aí eu começo as premissas, tá bom? Então vamos ver as premissas desse urânio thorium. Né? A premissa é de que o fator de decaimento do tório, né, é fixo numa taxa que não muda, certo? Isso é uma verdade científica, certo? Que o tórium, né, esse elemento químico, ele decai, né, como o carbono, né? A gente primeiro achava que era o carbono que decaía de uma forma fixa, e aí a gente tinha a datação por essa forma fixa. Descobrimos que não, o carbono não cai de uma forma fixa. O carbono tem flutuação, né, no tempo, né? O decaimento do carbono 14 ao longo do tempo flutua, e a gente tem uma curva que os cientistas consolidaram, que é uma curva de decaimento do carbono 14, que é para adaptar o dado bruto que você recebe. Tá bom. E agora a gente chegou no decaimento do thorium, né, que é achado nos estalagmites. Então, beleza. Então, esse decai fixo e não tem jeito. Esse todo ano decai do mesmo jeitinho. Vamos ver se decai do mesmo jeitinho. Fui perguntar, fui explorar, fui saber se ele decai do mesmo jeitinho. Né? O decaimento do thorium é fixo. Nós assumimos que o decaimento do thorium é de uma forma fixa. Isso é uma lei fundamental da física nuclear. Eu falei, eita, tá bom. Então é uma realidade na física nuclear que o decaimento do thorium é certeiro, ele é sempre o mesmo. Beleza, como é que eles provaram isso? Como é que eles provaram essa lei física de que o decaimento do thorium ao longo do tempo é a mesma coisa? Não, porque eles expuseram o thorium a temperaturas, a testes de estresse, tudo quanto é jeito, né? Nós estamos falando em física nuclear, certo? Então provaram que, né, com extrema pressão sobre o elemento químico, ele não altera seu decaimento no curto prazo, certo? No curto prazo eles conseguem identificar, o cientista consegue provar isso. Beleza, mas e no longo prazo?
Não, mas aí no longo prazo a gente compara com outros fatos, né, existentes na natureza que podem nos dar essa informação para validar. Tá bom, vamos validar. Então não é o tório que está validando, não é o carbono, não é o decaimento do carbono que está validando, não é o círculo das árvores que está validando e não é o elemento de física nuclear, o tórium, que está validando. Então, o que está validando esse tempo antigo? Vamos continuar. Tem outra que é Marine Reservoir Effect, é o efeito da reserva marinha. Qual é a questão? A questão é que os cientistas também sabem que elementos debaixo de água tem um decaimento de carbono afetado completamente, né? Então, se você teve, por exemplo, uma enchente, uma cheia, né? Se a terra ficou coberta, né? Então isso afeta o decaimento de carbono. Esse era o problema. Então, eles tinham que criar uma solução. Então, eles fizeram, eles criaram uma forma de considerar essa variável, certo? Para fazer a harmonização do dado de carbono, eles criaram uma fórmula para fazer essa adaptação da reserva marinha. Beleza, né? Bacana. Então vamos fazer a adaptação da reserva marinha, né? Se tiver ficar debaixo d'água, né? Como é que isso muda a realidade, certo? Beleza, mas e quanto tempo ficou debaixo d'água? Não sabe. Bom, então essa aqui da reserva de marinha não vai me resolver. Pode ser usado para você fazer premissas de validação, né? Se ficou aqui debaixo d'água 50 anos aqui debaixo d'água, afetaria, né, o depósito de carbono dessa maneira. Tá bom. Mas você não sabe quanto tempo ficou debaixo d'água, não ficou? Vamos lá. Outro. Os layers de Lake Varves, que eles chamam. Quando você tem vulcão, né? A larva, né? As larvas vulcânicas, né? Fazem depósitos de layers nos lagos, e aí você consegue ter, digamos assim, uma datação pelas camadas que são feitas anualmente. Ainda mais que tem inverno e verão, e aí as camadas se segmentam de forma distinta, certo? Elas conseguem, você consegue ver que, né, durante um ano, qual foi a camada de larva que foi depositada no verão, qual foi a camada de larva que foi depositada no inverno. Então, é só você fazer a contagem de quantas camadas você tem, né, e você sabe quantos anos aquela acumulação ali foi feita. Opa, agora achamos um jeito. Então, fazer a datação pelas camadas de acumulação de vulcão, né? De larvas vulcânicas, né? Por esse fato de que você consegue, porque verão e inverno, né, se alteram, e aí você consegue ver as duas diferentes camadas e contar aquilo como um ano passou, 2 anos passou, 3 anos passou. Se você fizer isso, você vai fazendo a contagem direitinho, né? 360 camadas, um ano, 720 camadas, beleza. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta que vem é, tá bom, então quem é que fez a contagem mais antiga disso aí, né? Foi feito lá no Japão, o Lago Suigetsu. Então a contagem mais antiga é no Japão, e diz que naquele Lago Suigetsu, tem um registro contínuo de 60 mil anos. Então pelo menos 60 mil anos a Terra tem, porque o Lago Suigetsu, né, prova que a Terra tem pelo menos 60 mil anos. Beleza. Então vamos explorar um pouquinho mais. Deixa eu entender mais esse caso do Lago Suigetsu. Eles foram lá e ficaram contando na mão, um a um, tiraram um a um e contaram. Não, eles têm uma técnica de raio-x que aplica,
E aí ele faz a contagem, porque, né, eram muitas camadas, você teria dificuldade de fazer isso, então é só chegar lá com um raio-x e o raio-x vai lá e faz a checagem. Eu falei, tá bom, mas que raio-x é esse? Que técnica de raio-x é esse? Vamos entender qual é a técnica de raio-x que está sendo usada para fazer a contagem para dizer que tem 60 mil vezes 360 camadas lá no lago do Japão. Tá bom, como é que é essa técnica? Técnica, vamos lá, é muita técnica. O ponto de ancoragem disso. Aí você começa a ter. Vamos lá, achei. Fluorescência de raio-x, né? O scanner com fluorescência de raio-x vai fazer lá a contagem dos layers. Então, como é que o raio-x vai dizer quantos layers tem? Ele diz a diferença química entre os layers, né? E aí você consegue fazer uma contagem perfeitinha. Tá bom, bacana. Então eles fizeram a contagem e diz que tem 360 vezes 40 mil anos. 360 vezes 40 mil foi contado lá? E alguém auditou isso? Como é que eu sei que isso aí não foi fraudado? Né? A primeira pergunta que isso aí não é fraude, não tem. Estamos dizendo que tem 40 mil anos porque o cara foi lá e disse. Como é isso? Isso é gente séria que olha isso? Não, as pessoas são bem sérias, as que aplicaram essa técnica, são bem reconhecidas pela academia. Eu falei, bacana. Aí eu falei, agora deixa eu trocar de plataforma, né? Eu estou com uma inteligência artificial, agora eu vou para outra, para perguntar para outra, porque a outra não sabe o que a uma disse. Isso é uma boa técnica de conversação com inteligência artificial. Fala com diferentes plataformas para não saber o que você disse conversou com a outra. Aí eu fui na outra. Aí na outra eu perguntei, e esses dois caras aqui, que são os que fizeram o estudo lá, são sérios? São gente muito séria, reconhecida pela academia, são especialistas em datação por carbono 14, né? Eles aplicaram as metodologias de datação do carbono 14. Eu falei, peraí. Na outra inteligência artificial, ela me disse que eles é que criaram, eles é que aplicaram fizeram o X-Ray, e me disseram que depois, com os resultados não são brutos, eles precisaram aplicar estatística nos dados. Então eles aplicaram estatística no dado para traduzir o dado da contagem para um dado conhecido. Tá bom, aplicaram estatística. Aí usaram inferência bayesiana. Eu não sei se vocês sabem o que é inferência bayesiana, mas é um nome complicado. Mas inferência bayesiana é mais ou menos o seguinte. Você parte de uma premissa, aplica essa premissa e modela com essa premissa. Se os seus dados chegarem a um resultado que bate com sua percepção, você está confirmando, né, o seu viés. Né? Mais ou menos assim. Eu tenho um viés. Se o meu viés é correto, eu boto isso, faço uma inferência bayesiana, boto isso num dado estatístico e rodo a estatística. Se a estatística confirmar, significa que a minha premissa é correta. Beleza. Ou seja, foi isso que eles fizeram. Fizeram inferência bayesiana com os dados recolhidos da amostra de X-ray que seria para fazer a contagem, certo? E disseram, não, se esse é o resultado, se essa é a datação que eu imagino que essa é a contagem que deveria dar, certo? Aí você aplicar a estatística para achar esse número. Beleza, aplicado. Peraí. E os caras são especialistas em datação por carbono 14. Ora, mas é claro, o que eles estão fazendo
Eles estão aplicando aqui a mesma técnica que harmoniza com a técnica de lá. Isso em Excel, né? O povo que gosta de trabalhar com Excel chama referência circular. Eles criaram a referência circular. Ou seja, eu crio um modelo para adaptação da contagem de carbono 14 e acho um local para fazer a comprovação daquela contagem. Olha, isso aí está com risco de viés altíssimo. Não tem outra, não. Me dá uma outra contagem, me dá uma outra fonte, que isso aqui eu não confio, não. Isso aqui está claramente apontando para um viés de validação, certo? O inteligência artificial, me dá mais fonte, porque isso aqui está com risco de viés muito grande. Aí fui pegando. Pego um caso, pego outro, e aí começa. Todos fecham nessa referência circular desses 4 que eu falei. Ou seja, os 4 iniciais. Aí eu achei o pai da geologia. Esqueci o nome dele agora, mas o pai da geologia, ele ganhou o prêmio Nobel por uma descoberta que ele fez que tem a ver com a datação. E aí eu fui entender, né, qual foi o processo, né, qual foi o processo lógico, né, que gerou ele a ganhar o prêmio Nobel em 1800 e pouco. Ou seja, então eu estou falando de um prêmio Nobel antigo, que é chamado do pai da geologia. Se você pesquisar aí o pai da geologia, você vai achar ele. Aí eu fui ver a forma de dar, quer dizer, ele ganhou um prêmio Nobel no campo que nós estamos tratando, ou seja, sobre datação, e é considerado o pai da geologia moderna. Esse é o cara. Esse foi o primeiro que teve o aha moment e descobriu e provou que a Terra é antiga. E aí os outros aqui devem ter alguma base nesse cara. Vamos lá, vamos voltar para a origem. Cheguei na origem. O processo dele foi empírico. Empírico? Qual foi o empirismo dele? O empirismo dele foi assim, olha, ele olhou para uma construção da natureza, né, e disse, isso aqui tem toda a cara de ser muito antiga, então uma forma que eu posso datar isso aqui é o seguinte, eu vou pegar uma coisa antiga e conhecida, certo? Vou ver o tempo que tem daqui lá e depois eu faço uma comparação com essa aqui que eu olho, isso aqui tem muito mais tempo, né? Obviamente isso aqui tem muito mais tempo. Então eu venho aqui e faço a comparação. Beleza. Uma lógica empírica razoável. Tá bom, o que ele pegou como amostra antiga? O que ele pegou como amostra antiga? Ponto de referência para ele fazer essa análise empírica. Tudo bem, alguém tinha que fazer análise empírica em algum momento. Ele pegou as rochas que fazem parte da muralha de Adriano, lá na Inglaterra. O que é a muralha de Adriano? Quem é Adriano? Primeiro, quem é Adriano? Adriano foi o imperador romano que expulsou os judeus da Judéia e de Jerusalém e que rebatizou a Judéia de Palestina e rebatizou Jerusalém de Aélia Capitolina. Ou seja, o mesmo cara que fez isso construiu lá na Inglaterra uma muralha para separar os escoceses que eles não conseguiam conquistar. Esses escoceses que eles não conseguiam conquistar, e tem um monte de história lá dos escoceses de que a origem deles é antiga, são parceiros de Israel há muito tempo, e aí você diz, não, tá bom. Ele construiu essa muralha e deixou eles de fora. Ou seja, ele usou como referência as pedras de uma muralha de uma pessoa histórica que, vamos dizer assim, dão um baita recado para quem está ligado na parte religiosa,
certo? De que lado ele estava? De que lado ele estava, o recado estava bem dado, certo? O pai da geologia nos deu uma informação muito clara. Se Adriano construiu aquela muralha nos anos 50 da Era Moderna, e essas rochas que eu estou vendo aqui são muito mais antigas do que 2000 anos, né? 2000 anos é o tempo de... Com certeza, o múltiplo que eu preciso aplicar para dizer que essa porque a muralha de Adriano estava presente ainda em 1800, certo? Ele está lá em 1800, 1900, e está dizendo, olha, aquela muralha continua lá. Adriano plantou ela em 100 depois de Cristo, e a muralha continua lá. Mas se aquela muralha já está lá há 1800 anos, está naquele estado, olha para essa natureza aqui e diz, isso aqui é muito mais antigo. Completamente razoável. Isso é empírico, mas é altamente razoável. Eu, você, qualquer um que olha para a natureza e compara com uma obra humana, vai dizer, isso aqui é muito mais antigo. Não é razoável, né? Você dizer que a Terra, quando você compara as ruínas de antiguidade, coisas de 2000 anos, com as obras da natureza presente, você diz, tem alguma coisa muito mais antiga. Esse é o empirismo que estava no pai da geologia e que foi amplamente aceito pela academia, ganhou o prêmio Nobel e se tornou pai da geologia moderna. E aí todos esses estudos que nós estamos tendo aqui nessa sequência que a gente está discutindo são técnicas, mecanismos, forma de validação para provar que a Terra é antiga. Por quê? Porque tem um documento histórico que diz não, diz diferente. Diz que a população, diz que Adão foi criado 6.000 anos atrás. Essa é a verdade, né? Tem um documento religioso, Bíblia, que diz que Adão foi criado há 6.000 anos atrás. E diz que um tal de Deus que criou os céus e a terra. Não diz que criou os céus e a terra há 6.000 anos atrás, certo? Mas diz que Adão foi criado há 6.000 anos atrás. E a partir daí, toda essa sistemática de datação, ela é utilizada para provar que algumas amostragens de passado provam que nós somos muito... O ser humano é muito mais antigo. Tem o Homo sapiens, né? Tem vários casos de ossadas antigas achadas que, usando a tecnologia de radiocarbono, aquela que nós discutimos que é pauleira, que é sólida, com base técnica científica, nenhuma contestação, que ela não tem jeito. Nós temos o Australopithecus, é prova de que a Bíblia está errada. Tinha gente antes da antiguidade, antes de Adão. Tinha gente antes de Adão aqui na Terra. Ponto. Bom, isso tudo posto, trouxe tudo isso à tona. Agora vamos para as conclusões, né? Pelo menos as minhas. Você tire as suas. As minhas conclusões. Quando eu vi o lago lá no Japão e as camadazinhas depositadas, né, e a contagem que foi feita nos depósitos, eu olhei para aquilo e falei, finalmente entendi como é que Deus criou o mundo. O processo de criação de Deus. A natureza, a forma como ele tem a natureza, ele criou as regras da natureza, mas, né, a Bíblia diz que a Terra estava vazia e sem forma, né? E aí ele veio fazer a criação, né? Então ele primeiro criou, aí depois a Terra estava vazia e sem forma, né? Aí ele veio, aí aparece um jardim do Éden, aí a partir daí. Bom, então o que Deus fez foi, Deus acelerou o processo físico que ele criou, certo? Para rodar processos várias vezes e moldar
né? Moldar a Terra do jeitinho que ele queria. Foi assim que Deus criou. Descobrir a forma que Deus criou o mundo através da ciência. Você viu? Através da ciência. Eu descobri que Deus foi lá, né? Então, no Lago do Japão, lá, qual é a minha lógica olhando para a Bíblia? Olha, Deus, né? As camadas vulcânicas lá foram usadas, né? Ou seja, quando você vê que a Terra tem magma embaixo, né? E a parte sedimentar foi feita em cima, é o processo de moldagem de Deus. Foi Deus moldando. Aí girou vários ciclozinhos, e aí tem ciclo até de 40 mil ciclos anuais, 50 mil ciclos anuais, só que Deus não contava o tempo antes, né? Porque ainda não tinha criado o tempo, ainda não tinha criado o ser humano, não contava o tempo. Ou seja, se isso é verdade, se isso é verdade, a pergunta que resta é: e tem população antes de Adão? Pré-adâmica? A Bíblia, a Bíblia dá espaço para a existência disso, sim. A Bíblia dá espaço para a existência de civilização pré-adâmica, né? A questão porque ela fala num gap, né, entre o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, tem um gap, né, que Deus cria a terra e depois fala que a terra era vazia e sem forma. Então, você olha para vazia e sem forma, peraí, Deus destruiu a terra já lá atrás, uma vez? Foi isso? Alguma coisa aconteceu aí e Deus já tinha feito uma primeira destruição da terra, porque depois ele vai fazer uma segunda destruição através do dilúvio. Então, fica a dúvida que fica olhando para a Bíblia e olhando para a ciência, se diz, não, estamos em sincronia. Qual é o problema da ciência? O problema da ciência é que o único rastro civilizatório que vai existir, ou seja, o ser humano com capacidade cognitiva de se comunicar e de deixar registros, o único rastro cognitivo comprovado de civilização é completamente síncrono com a história de Noé para frente, certo? Da história de Noé para frente. Olha, os tempos passados antes de Noé, eles têm uma história contada na Bíblia, né, com patriarcas, mas é uma história que ela é bem, vamos dizer assim, bem cheia de buracos no sentido de que ela não expande, é uma narrativa bem simplificada, bem simplificada. Então, dá espaço para ter ocorrido coisas tremendamente diferentes. A contagem de vida das pessoas é completamente diferente da contagem posterior, e tem explicação na Bíblia para isso. Então você faz, na verdade, a ciência me chama a atenção de que o mundo pré-Noé, certo? O mundo pré-Noé é um mundo que a gente ainda tem muito a conhecer. Tem vários livros, vários conteúdos na literatura judaica que nos permitem conhecer muito mais do tempo de Adão até Noé do que a nossa Bíblia nos traz. Se a gente olha para a ciência, né, e vê que tem uma história mais antiga aí, acho que a gente deve ter curiosidade para conhecer mais a história de Adão até Noé, né? Porque, como eu disse, na Bíblia a história contada é muito simples e tem bastante narrativas de livros achados nos manuscritos do Mar Morto, vários materiais de literatura judaica antiga que ajudam a preencher esse buraco. Então, se nosso objetivo era tentar alinhar fé e ciência, acho que a gente chegou a um ponto aqui. Ou seja, o homem quer porque quer provar que a Terra é antiga. Que é a história de que tudo começou há 6.000 anos e que Deus deu preferência para aquela naçãozinha lá de Israel.
isso aí há controvérsia. A ciência quer botar a controvérsia na mesa. Mas ela não consegue colocar nenhuma história que não seja síncrone com a história bíblica de Noé para cá. Todas as histórias das civilizações, você vai olhar, elas são síncrones com a história bíblica de Noé para cá. O que acontece na sequência é que a ciência história, ela se torna um vácuo. Esse trabalho todo sofisticado que nós vimos aqui, para datação de carbono, para datação por técnicas sofisticadas, do outro lado, na parte história, né? História da humanidade, que aí é por narrativa, certo? O ser humano contando o que aconteceu, né? E passando isso de tempos em tempos através de escritos e tradição, né? De boca a boca entre as pessoas, os pais, filhos e narrativas. A história documentada e contada, ela se torna, a ciência transforma um monte de coisa contada na história em mito. E diz, não, isso não é história, isso é mito. Mito por quê? Não, porque a gente não tem atestação científica de que isso aconteceu. Ah, peraí. Quer dizer que tu acredita naquelas técnicazinhas, naquelas estatísticas todas que te contam hoje, para dizer que o mundo tem milhões de anos nessas ilações, mas não acredita no que o ser humano contou um para o outro, documentou, registrou na história. Não, a gente só acredita quando a gente tem fontes que confirmam uma outra sem viés. Que tipo de viés que ele quer tirar? O viés religioso. Ah, tá, então me diz aí. Me diz aí qual é a história das nações atuais pela historicidade reconhecida cientificamente. Olha, se você for por esse veio, você vai descobrir que é mais ou menos o seguinte: antes do ano 1000 antes de Cristo, você só vai achar história grega e romana, praticamente. O resto é tudo mito. É tudo atestado como mito pela historiologia. Né? A história vai apontar isso tudo como mito e não vai dar crédito, não vai reconhecer um monte de documentos, histórias escritas do passado e contadas, né, pelos ancestrais de cada uma das nações. Bom, então, história antiga, quando se refere a países que não suportam a história bíblica, aí eles não apontam muito mito, não. Se for para a China, vai haver um reconhecimento das dinastias chinesas, apesar de que elas são totalmente síncrones. O início, se for a origem, você vai ver que elas são completamente síncrones com a história da Tábua de Nações da Bíblia. Então, acho que esse é o fecho, ou seja, a história não consegue avançar, a história como ciência não consegue avançar, porque ela tem uma barreira muito grande numa chamada Tábua de Nações da Bíblia, que lá em Gênesis, se não me engano, no capítulo 10, onde diz que os filhos, netos e bisnetos de Noé eram 70. A Bíblia lista os 70 nomes e diz que desses foram constituídas as nações da terra. 70 nomes. E aí você vai olhar esses 70 nomes, você vai encontrar um mundo de informação que confirma, naquele momento da história, aqueles nomes sendo, ao longo do globo, fontes de origem dos povos, certo? Então, aquela historinha contada naquela Bíblia, ela é altamente atestada por os nomes, né? Os nomes daqueles 70 ancestrais originais, eles são
altamente atestados pelas as descobertas arqueológicas, pela arqueologia. Então a arqueologia vai lá e diz, aqueles 70 são a referência de origem, ponto. Não, tudo bem, a Bíblia tem uma parte histórica realmente lá que não dá para negar. Tá bom. Isso são cientistas que estão dizendo. A Bíblia, historicamente, é reconhecida pelos cientistas como uma fonte primordial para você entender o tempo antigo. Não única, não infalível, mas primordial para o entendimento do desenvolvimento das nações, conhecimento, né, da história antiga. E a história antiga eu estou falando dentro do horizonte de 4.000 anos atrás, certo? 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás no máximo, 4.000, um pouco menos de 4.500, que é o tempo de Noé para cá, certo? O tempo de Noé para cá, acho que é 4.300, se não me engano, 4.200, 4.300. Bom, é isso. Acho que criamos uma base para alinhar conhecimento científico e religioso. E agora, se você tem que criar filho, né, você tem que formar jovens que vão para a faculdade, vão dar de frente com o mundo questionando, né, a historicidade e a validade da sua fé religiosa, você já sabe, já tem ferramentas, tem armas para lidar com isso, preparar teus filhos, né, para lidar com isso. Existe uma tentativa de descrédito da Bíblia, tentativa de descrédito da realidade bíblica, só que documentalmente a ciência não desprovou nada. Nada. A Bíblia está de pezinha até hoje. E é a melhor forma de você entender as nações da antiguidade, o desenvolvimento da antiguidade, é a Bíblia. Se você quiser conhecer a genealogia usando DNA e genética todinha, você vai comprovar toda a dinâmica de movimentação dos povos narrada na Bíblia. Não tem mentira nenhuma lá. Tá tudo batidinho. Usa genética, usa história, usa fontes. É tudo batidinho. O que a ciência se pega é... Não, esse trem que a gente está sentado aqui tem mais tempo do que 6.000 anos. Tem uma história mais longa do que isso. Não é possível. Não foi só essa história que começou 6.000 anos e a Terra surgiu do nada e um criador criou isso aqui. Não, precisou de milhões de anos, teve a era glacial, tudo isso. Essa era glacial, tudo isso está contido na Bíblia. No início, Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a Terra. E não diz lá que ele não usou as mesmas tecnologias, as mesmas práticas da lei física que ele criou para essa Terra, que ele não usou lá no início e envelheceu do jeito que ele quis. Isso não está dizendo na Bíblia. Então, está tudo batido. Ou seja, esses seres humanos que vocês cientistas, querem datar como existentes antes de 6.000 anos, para qualquer um que ler a Bíblia, pode observá-lo como duas hipóteses. Hipótese 1, esses cientistas não sabem o que estão falando e estão criando toda uma lógica de autoconfirmação para testarem sua fé. Fé na inexistência de Deus, fé de que eles não querem seguir o Deus Criador. Ponto. Alternativa 1. Alternativa 2. Existiu uma civilização pré-adâmica, certo? Antes de Adão, que de alguma forma, foi destruída e não deixou nenhum registro histórico, porque a gente não tem nenhum registro civilizacional antes do momento que a Bíblia narra a história de Noé. E todas as nações do mundo, civilizações, está cheio de história de Noezinhos, de um
a história começar com uma grande inundação e um sobrevivente num barco. Bom, tá aí. Então, se você queria fortalecer a fé conhecendo a ciência e se preparar, porque sabe que quando você vai enfrentar o mundo acadêmico, científico, ele é ferrenho, defensor dos números, das estatísticas, das inferências bayesianas e das técnicas. Isso é tudo referência circular. Isso é tudo referência circular. Nenhum cientista que você está falando fez nada, tem nenhum dado histórico para comprovar. Quando vão para os históricos, você vai ouvir ceticismo. A ciência é a ciência do ceticismo. Não, isso não é, isso é mito, isso é mito, isso é mito. Não, então qual é a história? Não sei, não sei, não sei. É mito, mas não sei. Isso foi contado, mas isso é mito, mas não sei. Isso é mito. Então, ciência e história, tudo é mito. Ciência científica, técnicas provam que o mundo é velho. É isso. Ou seja, esse é o mundo da ciência. Preparem-se. Se vocês vão enfrentar, você tem filhos que vão enfrentar isso, preparem-nos. Preparem-nos. Eu vou tentar estar trazendo vídeos, conteúdos, abordando sempre esse tema, fé e ciência, para que a gente possa ajudar a preparar os nossos filhos a conhecerem o mundo que eles estão enfrentando. Um abraço, gente.